Estamos de volta e faça o seu cadastro no site istoemanaus.com.br para concorrer a uma secadora Brastemp, oferta do Lava Jato do Zé. Bom, gente, vem aí a feijoada do GAC, dia 26 de maio no Clube do Trabalhador. Os ingressos já estão à venda ao preço de R$ 50. Informações, telefone 3659-5000. Vamos ajudar essas crianças que precisam muito, e o GAC vem fazendo um trabalho magnífico, dando assistência não só às crianças, mas aos pais também. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o gerente-geral dos Superterminais, Sr. Bruno de Boer Vascov. Estamos de volta, hoje direto do Novo Hotel, que eu falo assim de Novo Hotel com muito prazer, porque aqui é um lugar que te recebe bem, é um lugar que você tem a certeza de que você vai ter uma boa gastronomia, é um lugar que você tem o brilho dos olhos, que são as pessoas que te atendem. E quem não quer ser bem atendido? Todo mundo, e o Novo Hotel preza muito por isso. Sem falar na qualidade dos seus alimentos, sem falar no sabor que é inigualável, como eu já coloquei. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o senhor Bruno de Boer Vascov. Eu fiquei meio engatado nesse nome, mas nós falamos no bloco passado, Bruno, um pouco da situação da crise. E como é que você gerenciou isso? Porque eu sei que não é fácil você lidar com tantos funcionários, são tantos problemas que se vai ter. Então, eu acho que esse é um tema muito importante e é um tema que a gente tem que estar muito atento. Na verdade, a primeira coisa que vem na cabeça é quando que ela vai terminar. Porque em algum momento você é obrigado a revisitar todos os teus custos. Não é uma linha de custo. Tenho inúmeras oportunidades de lidar com esse tema, ou seja, inúmeras oportunidades de reduzir custo. Só que num primeiro momento, a gente é um povo muito esperançoso. Então, a grande questão é que horas cortar e o que cortar e como cortar. Na expectativa de que se melhore, nós não cortamos num primeiro momento. Por quê? Como eu falei agora há pouco, o maior ativo da empresa são as pessoas. Então, no momento em que eu dispenso essas pessoas, eu posso ter uma dificuldade enorme de recolocá-las novamente. Porque a nossa mão de obra é uma mão de obra extremamente especializada. Se eu estivesse falando de linha de produção, existem milhares de funcionários que trabalham com experiência em linha de produção. Ali dentro nós temos uma atividade bastante única, que só tem em 2 terminais que realizam essa atividade. Então são operadores de guindaste, são operadores de RTGs, que são pontes rolantes de última geração, são operadores de reed stackers, que são empilhadeiras de grande porte para pegar contêineres de até 40 toneladas. Então tu imagina, Edson, como uma você tem despreparada. Como foi tudo isso para nós? Assim, e aí, vamos fazer o que tem que ser feito? Porque na medida em que você começa a acompanhar o teu número, fundamentalmente eu tenho o quê? Minha receita derretendo. O que significa isso? Cada mês que passa, minha receita fica menor. Minha receita ficando menor, meu custo se manteve. Meu custo mantido, a minha margem, ela vai embora. Tudo aquilo que teria uma margem, mesmo que pequena, ainda chamada azul, ela vira vermelha. Então você tem que agir. E justamente nesse momento nós acabamos segurando mais do que o previsto em nome das pessoas. Então nós fomos até o último limite, até o último momento, preservando as pessoas, por mais que estivesse claro que alguma medida mais drástica devia ser feita. Medidas menores, como segurar a quantidade de uniformes, aumentar a periodicidade de entrega de uniforme, ou trocar a marca do leite, de leite ninho, que é um leite nobre, com um outro tipo de leite, por exemplo, isso foi feito. Só que isso não dá resultado de imediato, não dá grandes montas. A grande monta normalmente vai se dar em grandes custos, e um deles é o pessoal. Porque você tem o custo Brasil. Hoje, se eu tenho um funcionário que me custa R$2.000, ele custa pelo menos quase R$4.000 para a empresa. Com certeza. Porque eu tenho o custo do país, o custo dos encargos e tudo isso. Então, assim, quando realmente não deu mais para sustentar, nós tivemos que fazer um critério. O critério foi a redução de pessoas. Normalmente se avalia tempo de casa e resultado. Não adianta só olhar resultado, não adianta olhar só tempo de casa. Então, nós fomos analisar junto com o nosso RH tudo aquilo que se poderia manter
antes do corte. Chegou-se numa conclusão que nós teríamos que cortar, em média, 200 pessoas. Então, assim, o que foi feito com essas pessoas? É muito duro isso, muito difícil, né? Muito difícil, tá? Eu não gostaria que ninguém tivesse nesse momento, mas a gente passa por isso. É cíclico. Normalmente, em 6 anos, pode você ter isso de novo. São ciclos, né, dentro da economia que tem o chamado up and down. Então, assim, na medida em que nós decidimos cortar parte do pessoal por uma medida de extrema necessidade, nós usamos o nosso princípio básico, transparência. Né? No momento que você tem transparência, que você trata bem as pessoas, elas geram confiança. E isso é uma relação de credibilidade que foi construída ao longo dos anos. Então, o que acontece? Você conversa com essas pessoas, você expõe os números da companhia. Não é demérito você chamar a tua força, que seria a tua mão de obra, e dizer, gente, está aqui os números da empresa. Perdemos dinheiro assim, assim, assim. Teremos que sacrificar parte do efetivo, porém com uma contrapartida. Se o mercado melhorar, se o mercado retomar, nós mesmos iremos buscar vocês em suas casas, caso ainda não tenham se recolocado. Então, muitos, mas podemos tentar nos recolocar? Devem se recolocar. Mas no momento em que a empresa encontrar a oportunidade, nós vamos chamar um por um daqueles que fazem parte do time. Edson, para você ter uma ideia, eu lhe falei que eu tenho mais de 650 pessoas, correto? 60% desse quadro tem mais de 10 anos de empresa. Isso é raro hoje em dia. Isso a gente chama, no nosso mundo de RH, de baixo turnover. O que significa isso? O meu pessoal não sai da empresa. O meu pessoal é entrosado, é integrado. E isso dá um resultado enorme. Você imagina um time de futebol, você pode pegar todas as estrelas, o Neymar e o... quem quer que seja, o Gabriel Jesus, e botar para jogar junto, não pode? Eles estão entrosados? Não estão. Não estão. E o nosso time está entrosado. Então, o que a gente fez? Manteve todos esses mais fundamentais, as gerências, os coordenadores, todos que possível. Dentro dos níveis operacionais, a gente cortou aquilo que realmente era fundamental e depois chamamos todos de volta. Em que momento? Em que momento? O que nós fomos fazer além de olhar custo? Nós vamos olhar para o mercado. Como é que você cresce no mercado hoje? Se reinventando, fazendo novas coisas, trazendo novos produtos, tendo novas oportunidades. É isso, quem fez se deu bem. Porque a crise traz alguns percalços para a gente, traz. Mas ela também, às vezes, mostra algumas oportunidades que nós não estamos vendo. Que talvez eu diria até pelo comodismo do seu dia a dia, você às vezes vê, mas não dá aquela atenção que você poderia tirar uma boa coisa dali. Eu acho que vocês fizeram, porque sobreviveram, então vocês também viram isso. É verdade. Hoje nós estamos com 85% da capacidade instalada em utilização, que é muito bom, é um motivo de orgulho para nós. E o que eu lhe comento, Edson, normalmente eu tenho 2 maneiras de crescer no mercado. Eu chamo de maneira orgânica, que é esperar o mercado se estabilizar e voltar a crescer com os mesmos clientes, ou ir em busca de novos clientes. E o que nós fizemos? Nós fomos em busca de novos clientes, ok? E eu te confesso que não foi fácil, tá? Não foi fácil, mas nós fomos muito felizes, porque nós começamos antes. Em 2016, veja que para nós a gente teve o reflexo da crise em meados de 2015 para atingir em cheio em 2016. Quando nós percebemos isso, nós já fomos para o mercado buscando justamente atender clientes que nós não atendíamos, nichos de mercado que nós não atendíamos. Então, já em 2012, voltando um pouquinho mais, nós começamos a nos reinventar e pensar fora da caixa. Tá? Para quê? Para que no dia que a crise ocorresse, a gente estivesse preparado. Então eu vou entrar num assunto aqui muito interessante. Então vamos fazer mais um intervalo comercial. E aí a gente volta em seguida, porque tá tão bom o assunto, cara.